Amém. Está tudo certinho aqui. Quero te dar um alimento espiritual agora. A mais. Quem recebe mais aí? Esses dias Deus tem falado conosco sobre guardar o coração. Desde o dia 16, quando nós chegamos de viagem, que eu fui pregar a primeira mensagem depois do nosso descanso, e vendo também o contexto que nós estamos vivendo, Brasil, igreja em geral, veio no meu coração com muita força a palavra sobre guardar o coração. Guardar o coração talvez seja a coisa mais importante que a gente precisa fazer, porque do coração é que procedem as fontes da vida. Quais são as fontes da vida? Alegria, ânimo, fé, coragem, amor, afeto, perseverança, longanimidade. É de dentro do coração, onde o Espírito de Deus está, que brota o fruto do Espírito. Alegria, paz. Então a gente precisa guardar esse lugar onde o Espírito está. O coração, que não é a máquina que bombeia sangue. Não é isso. Não é esse músculo que nós temos aqui, que está batendo agora dentro de cada um de nós aí, não. É o seu ser interior, né? É algo muito seu. Cada um sabe como é isso em si. O ser interior nosso, né? Aquele ser interior, não é nem somente uma questão mental, não é uma questão mental, porque às vezes o nosso mental está assim, totalmente fora do que de fato nós somos. A sua mente às vezes te leva para uns caminhos que, misericórdia, não pode colocar vídeo ali não. A mente leva a gente em lugares estranhos demais, né? Todo mundo é assim. Qualquer pessoa é assim. Talvez alguns estejam mais preparados já por buscarem mais, por se estruturarem mais na Bíblia. O ideal é que nossa mente não fique nos comandando a esses lugares estranhos o tempo todo, não. Isso pode ser ocasional na vida de um crente que amadurece. A mente não pode ficar vagando por aí, à mercê das coisas, né? Mas então, chegando de viagem e com essa preocupação no coração, eu falei, vamos então começar a pregar sobre isso, sobre guardar o coração. Domingo passado a pastora Simone pregou uma mensagem também sobre isso, e hoje nós vamos pregar mais uma, e domingo que vem mais outra, sobre esse assunto, porque ele é muito relevante, especialmente por causa do contexto que estamos vivendo, e eu não me refiro aqui apenas a questões políticas temporárias como essas que estamos vivendo agora. Isso é muito grave e é muito forte, mas eu me refiro ao aumento da maldade, Veja que os fatos estão ficando mais graves e em maior quantidade. As coisas estão acontecendo de forma mais intensa e numericamente falando também maiores. Ou seja, são muitos fatos, até porque nós temos muita notícia, redes sociais, internet, traz muita notícia e chega em tempo real, um assalto está acontecendo e a loja está transmitindo online. Uma pessoa está tomando um tiro e aquilo está online. Uma bomba está explodindo lá numa guerra e os pedaços estão voando online. O tanque, explodindo. Ali dentro tinha pelo menos 2 ou 3 seres humanos. E a notícia aumentou demais. Então, se nós não tivermos um coração muito bem guardado, nós vamos ficar assim, atordoados, nós vamos ficar assim, até mesmo desnorteados. E o pior é que quando isso acontece, a gente fica sem direção, e sem direção você vai para lugares que não deveria ir. Por isso guardar o coração é tão importante, para os que
temem a Deus. Na verdade, é para toda a humanidade. Aliás, se a humanidade tivesse mais cuidado em guardar o seu coração, como manda a palavra de Deus, ela não estaria do jeito que ela está. E Jesus fala em Mateus que por causa do aumento da maldade, preste atenção nisso agora, por causa do aumento da maldade, o amor, olha a expressão que Jesus usou, o amor de quase todos se esfriaria. Pela fé eu digo agora o meu, não, diga também, por favor. Assim, fala com o seu vizinho, não, o nosso não. Fala com ele, profetiza para ele, não. Fala assim, nosso não, porque nós vamos guardar o coração. Gente, vamos voltar para a nossa cidade. Vamos longe não. Quantos fatos escabrosos vão acontecendo, né? Crimes, traições, comportamentos de autoridades, quantas coisas pesadas vão nos deixando assim, que é isso, meu Deus do céu? Que é isso? Como que pode ter acontecido isso? Ou aquilo? E aí nós vamos então, vivendo esse contexto, eu creio e estou muito convicto de que todos nós precisamos entender o que Deus está falando conosco, porque Ele deseja nos preservar para o dia dEle na nossa vida. Gente, quem for pego despreparado, quem for pego desavisado, quem for pego desnorteado, vai ser pego desprevenido. E a chance de uma pessoa desprevenida estar no lugar errado, pensando a coisa errada e fazendo a coisa errada, no momento em que ela for chamada, isso é muito perigoso e é muito grande essa chance. De que você está falando, pastor? Eu estou falando de aqueles que acreditam e temem a Deus e estão almejando a eternidade, almejando o céu, ficarem tão atordoados que o amor vai esfriando, e na medida que o amor vai esfriando, a pessoa vai abrindo mão dos princípios eternos, e quando ela assusta, ela já está no primeiro passo desigrejada. Quem são os desigrejados? Os desigrejados são pessoas que se decepcionaram dentro de igreja, sem olhar para as suas próprias falhas, e agora elas saem da igreja porque de fato alguém lhes ofendeu, pode ser o pastor, pode ser um irmão, pode ser qualquer pessoa, lhes ofendeu de verdade. Às vezes acontece de você ofender uma pessoa, e você não conseguiu resgatar aquilo, e aquela pessoa fala, também não acredito em mais nada. Aí sabe o que ela faz? Ela desigreja. Então ela fica agora assim, eu estou com Deus, eu só não estou na igreja. Então é possível ficar só com a cabeça da noiva? Quando alguém se casa, a pessoa se casa só com a cabeça da noiva? Ou ela se casa com o corpo inteiro? Veja como é que é um engano. E de desigrejado, essa pessoa passa para uma condição que é tradicionalmente chamada de desviada. Eu não gosto muito dessa palavra, de verdade, ela é uma palavra um pouco ofensiva, mas a pessoa que está desviada é aquela que depois de ficar desigrejada, ela já fala assim, que Deus existisse, se Deus existisse, não era tudo do jeito que é. Quer saber de uma coisa? Eu vou viver minha vida, eu acho que eu não preciso de Deus não. O Salmo fala isso, o ímpio diz assim, eu não preciso de Deus, eu não preciso de Deus. Onde está Deus? Veja como é que esse negócio de guardar o coração é perigoso, se não fazemos, se não tomamos os cuidados necessários. Por isso a Bíblia dá tanto conselho nessa área, para as pessoas que Deus já resgatou, para as pessoas que Deus já chamou. A Bíblia, ela incentiva você a tomar cuidado com o seu coração, tomar cuidado com o seu coração. Faço aqui um pequeno parêntese para esse momento que nós estamos vivendo.
né? Um momento importante na nação. De 4 anos ele acontece, daqui a 2 anos tem para prefeito, tem para vereadores, e assim a vida continua, é o processo natural de uma nação. Mas, gente, olha a proporção que isso tomou. Famílias estão rompendo relacionamentos, gente. Pessoas estão ficando ofendidas umas com as outras por causa de divergências políticas. Pessoas estão saindo das igrejas. Pessoas estão ficando decepcionadas com lideranças espirituais. Por causa de quê? Por causa de algo que é importante, tem que ter uma postura sim, tem que ter um posicionamento, cada um tem o seu, cada um faz do como achar que deve, um põe na rede social, o outro não põe, mas cada um tem o seu posicionamento. Mas daí até eu causar uma divisão na minha família, uma divisão na minha igreja, uma divisão na célula, uma divisão lá no trabalho, agora são 2 grupos, um contra o outro. Não, isso está errado. Isso está errado, gente. É falta de guardar o coração. Nós podemos discutir ideias, mas não podemos deixar de amar as pessoas. Nós podemos até questionar muito os métodos e as posturas e as políticas propostas por alguém, mas nós não podemos deixar de olhar para a humanidade com o olhar de Deus. Quem não está guardando o coração, está olhando com um olhar carnal, está olhando com um olhar duvidoso. Se você não guarda o coração, você começa a olhar para a criatura que Deus fez, e começa a destruir aquela criatura que Deus fez, porque não guarda o coração. Gente, provérbio fala que depois que um amigo está ofendido, reconquistá-lo é como destruir uma muralha. Você já imaginou quantas amizades estão ficando perdidas no meio do caminho aí, por causa de uma coisa que vai passar, gente? Uma coisa que vai passar? Vai passar, gente, glória a Deus. Vai passar amanhã, quando for 19h30, você já sabe quem é o novo presidente do Brasil? 19h30, sabe o que vai acontecer? Você vai levantar para trabalhar segunda-feira. Sim ou não? Vai abrir o bazar. Aliás, eu até esqueci, Isabel. Será que alguém trouxe doação aí? A melhor peça? Aqui está a peça ungida do pastor. Está até com o meu suor. Suor santo. Pode. Ó, atenção, quem quiser comprar. Ó, aqui, ó. Pegar unção. Depois você traz a sua peça, tá? A gente entrar na missão, né? Até esqueci o que eu estava falando aqui, né? Gente, amanhã a Isabel vai abrir o bazar, mas não, de segunda-feira, né? A dona Noêmia vai cozinhar lá, vai tomar conta das coisas dela, né, Fernanda? Fernanda voltou para a PAI, a PAI está recebendo de volta uma guerreira, aí vai a Fernanda lá cuidar dos meninos especiais, segunda-feira, e quem ganhou vai esperar 3 meses para tomar posse, e a vida vai continuar, e nós não vamos ficar brigados um com o outro. Alguém diz amém ou não? Amém. Nós vamos guardar o coração, gente, nem ficar decepcionado um com o outro. Que isso? Amém. A primeira mensagem pregada no dia 16, eu pude falar sobre como guardar o coração. Aliás, essa pergunta está em todas aqui. E aqui, eu pontuei 2 coisas, e eu quero ir na Bíblia. Eu peço a Sofia que tente me acompanhar, Sofia. Tá? Eu vou citando aqui, você vai correndo atrás da NVI. Salmo 119, versículo de número 11. Certamente a Sofia vai mais rápido do que eu aqui. Salmo 119, versículo de número 11. E na hora que a Sofia colocar o texto, você vai entender, olha lá, guardei, lê comigo, vamos lá. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Guardei o quê? Guardei o que a internet falou? Guardei o que o fake news falou? Guardei o que o parente falou? O que eu guardei? A palavra de Deus para não o quê? Pecar
contra ele. Então, se eu quero, essa foi a mensagem do domingo, dia 16, se eu quero guardar meu coração, eu preciso pôr a palavra de Deus para dentro do meu coração. E, gente, é literalmente ler ou ouvir o texto sagrado. Experimente colocar áudios da Bíblia e ler ao mesmo tempo, ou só ouvir. Ponha a palavra para dentro do seu coração. Se você quer ter um coração guardado, vou fazer a perguntinha basiquinha, bobinha, mas eu já sei a resposta. Quem aqui não quer ser pego, desviado do caminho? Dá um glória a Deus. O que você vai fazer? Guardar o quê? Palavra onde? No coração. Em segundo lugar, você vai tomar bastante cuidado com o que você fala. Vamos lá, Sofia, Mateus, capítulo de número 15, versículo de número 10 em diante, Sofia, até o versículo 11. Mateus, capítulo 15, deixa eu mudar aqui, Mateus, capítulo 15, versículo de número 10. Olha o que está escrito, pessoal. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. Leia comigo, o 11. Vai lá, Sofia. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca, isso o torna impuro. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você fala. A Bíblia diz para não sair da nossa boca nenhuma palavra torpe. E fala mais, só saia da nossa boca aquela que serve para encorajar as pessoas, para edificar as pessoas. Portanto, eu não devo abrir a minha boca para colocar um rótulo maligno em ninguém, em nada, em circunstância nenhuma. Nenhuma. Em Mateus diz que se eu chamar o meu irmão de louco, eu já sou sujeito ao julgamento de Deus, gente. Veja como palavras são importantes. Quando a gente fala uns com os outros, não, você está tão bem, ou então você está tão bonito, porque a maneira de falar que alguém que você não acha bonito, que está mais ou menos, é falar que está bem. Não está falando mentira, porque senão você fala assim, você está tão bonito, não podia estar assim, feio demais, né? Não é isso? Então você fala, está bem, você está tão bem, sabe, é tão bom a gente falar isso. Os maridos aí, ó, todos os dias, chamar as bênçãos aí, né, meu bem? Hã? O que você falou? Ela está falando aqui, quando eu falo que ela está bem, não está bonita. Meu bem, como farei uma coisa como essa, meu bem? Que é isso? Não, meu Deus. Gente, olha aí, maridos, né? Passa por essa mulher, rapaz, e fala com ela, aí, a porta está bem bagunçada na hora, você fala assim, meu irmão, as palavras são poderosas, né? Vocês acham que quando eu estou ali na portaria que vocês falam assim, pastor, está crescendo mesmo, hein? Eu fico todo cheio, gente. Eu falo, meu Deus, que coisa linda. Eu me sinto a pessoa, gente, entendeu? Né? Quando eu vejo esses camaradas que ficavam me zoando aqui na igreja aí, ó, esse cara me zoando, agora vai, zoa? Zoa, né? As palavras, gente, elas são poderosas, né? Então assim, quer guardar o coração? Quem diz amém? Amém. Fala a coisa certa, meu irmão. Amém ou não? Essa foi a mensagem do dia 16. E no dia 23, pastora Simone, eu vou resumir. E para não ser infiel, eu vou ler. Como guardar o coração? Não permitir que o nosso coração se torne arrogante e obstinado. Foi o exemplo do rei Uzias. Reinou 52 anos. Fez proezas. O rei Uzias fez obras de engenharia, de guerra, de coisas tremendas.
Só que ele se ensoberbeceu. As proezas dele subiram a cabeça. Tocou no que é sagrado. Só o sacerdote podia sacrificar. Uzias pegou e foi lá no altar sacrificar no lugar do sacerdote. Matar mesmo, matar o novilho, matar o boi para sacrifício. E ele pecou. A Bíblia diz que ele pecou. E ele ficou obstinado, porque foi dito a ele: você não podia ter feito isso. O que é uma pessoa obstinada? A pessoa obstinada é assim: você fala, não, você não pode fazer isso, e ela continua fazendo. Isso é obstinação. Nós que lidamos aqui com aconselhamento, a gente vê uma pessoa obstinada, pastor Rominho. Você fala, não faça, meu irmão, isso vai dar errado. E a pessoa, não, já está decidido, eu vou fazer sim. Eu vou fazer sim. Foi o que Uzias fez. Ele se ensoberbeceu e ficou obstinado. E o que aconteceu? Tornou-se leproso. E aí, depois da lepra, ele viveu afastado até morrer. Um homem glorioso, um homem glorioso, um homem que fez obras grandiosas em Israel. Até hoje ele é lembrado lá em Israel, mas o rei que morreu leproso. Por quê? Porque desobedeceu a Deus. O que esse texto fala? Guarde o seu coração da soberba e da obstinação. Vou falar o contrário. Seja humilde e quebrantado. Seja humilde e quebrantado. O quebrantado não desprezarás, ó Deus. Alguém conhece isso aqui? Só eu, misericórdia. Nem você, meu bem. Santo Deus. Gente. Vencedores por Cristo. Alguém conhecia esse grupo? Vencedores por Cristo? Senhor Jesus, ninguém mais. Inês, você não vem com essa não, Inês. Não é possível. Meu Deus. Alex, Vencedores por Cristo. Estou falando de 40 anos atrás. Alex, como é que você pode ter conhecido? Na internet, né? Na internet. É na internet. Não. É na internet. Tá bom. Não tenta justificar não, que vai piorar a sua situação. Tá? Atenção. Segunda mensagem pregada. Quebra o orgulho. Alguém diz amém, hein? Amém. Você sabe. Nós estamos lidando com pessoas em situação de rua, e eu não estou falando que é o caso de todas. Pessoas em situação de rua. Tem hora que eu fico assim, Jesus, que nível de orgulho é esse? E obstinação. Sexta-feira eu tive um encontro com uma pessoa, o orgulho estava assim, saindo pelas ventas, e a obstinação, ou seja, eu vou fazer o que é errado, eu estou indo fazer o que é errado. E eu falei, rapaz, não faz isso com você, não faça isso com você. Pastor, eu estou indo, dá licença. Mas esse monstrinho existe dentro de cada um de nós aqui. É ou não é? O monstrinho do orgulho e da obstinação. Então, se você quer um coração guardado, quebrante-se voluntariamente. Você sabia que você pode remar totalmente contra suas emoções e até pensamentos? No sentido assim, você está pensando que não vai fazer, dentro de você está assim, eu não vou ceder, mas no íntimo, lá no coração, você pode falar assim, mas é o que eu tenho que fazer. E aí você se autodetermina em humilhação e resignação, que é o contrário da obstinação. E você fala, olha, a palavra de Deus está falando dentro de mim, eu não estou querendo, a minha mente não está aceitando, meu coração então que eu estou com raiva, mas eu vou fazer. Aí você fica guardado. Quinta-feira uma senhora me mandou uma mensagem, uma enfermeira do hospital, pastor,
eu estou pedindo uma oração ao Senhor agora, porque eu estou com muita raiva de alguém, e eu estou com muito ódio, eu vou largar tudo, e eu não sei o que eu faço. Aí eu li, aí eu mandei um áudio assim: minha irmã, a senhora quer ouvir o que a senhora precisa ouvir? Aí já tem a primeira pergunta que vai trabalhar o orgulho e a obstinação. Ela falou: pode falar, pastor. Aí eu fiz a segunda pergunta: você tem certeza? Essas alturas a tesoura voadora já estava sendo preparada, né, gente? Vocês já sabem, né? Pois é. Ela falou: pode falar o que o senhor quiser, pastor. Aí eu falei assim: então tá bom. Você não é crente, não. Foi brincadeira, mas foi como eu brinquei para abrir a conversa. Depois eu mandei a palavra. A Bíblia fala para você dar de comer ao seu inimigo. Ô, crentaiada, a Bíblia fala isso ou não? Irmãos, eu estou fazendo uma perguntinha básica aqui. A Bíblia fala isso ou não? Que é para dar de comer ao inimigo. E andar uma segunda milha. E dar uma face ao que fere. E suportar as perseguições. E suportar as afrontas. Fala ou não fala? É isso que a Bíblia fala? Foi isso que Jesus fez? Por que nós não queremos fazer o mesmo? Por que nós queremos viver um outro tipo de vida aí que não é a vida que o Senhor propôs para nós? Quem falou que a igreja não tem que sofrer perseguição? Aonde está escrito nas Escrituras que a igreja não sofrerá perseguição? Se você me mostrar nas Escrituras que a igreja não tem que sofrer perseguição, eu mudo o meu posicionamento. Mas o texto que eu conheço diz que aprove a Deus fazer Jesus aprender a obediência pelo sofrimento. Pelo sofrimento. Então, se eu quero guardar o meu coração, eu preciso me humilhar. Eu não sou uma pessoa humilde naturalmente, não. Elan, este que vos fala aqui, eu não sou humilde, não. E eu nem vou falar da minha família, porque eu vou falando de mim aqui agora. Eu não sou humilde, não. Se eu não me determinar pelo Espírito de Deus, eu não consigo. Mas eu quero um coração guardado. Então, às vezes, gemendo, tem problema não, se for gemendo, não? Tem problema não, conquanto que seja feito? Conquanto que seja feito. Meu pai falava um negócio, o ditado dele: faz difícil agora para ficar fácil na frente. Tem problema não. Deixa gemer, deixa chorar, deixa espernear, deixa gritar, deixa rolar. Mas chega lá. Vocês entenderam esse recado, não? Quem sai andando e chorando enquanto semeia, o que vai acontecer? Com júbilo, voltará trazendo os seus feixes. Quem pode dar um glória a Deus bem bonito aí? Porque se a palavra de Deus está alimentando você nessa noite, meu irmão. Então a mensagem do dia 16, põe a palavra dentro do coração, cuidado com o que você fala. E a de domingo passado, pastora Simone, cuidado com o orgulho e com a obstinação, cuidado, isso tira você do seu lugar, isso deixa seu coração desprotegido, quando você não quer, de maneira nenhuma, ouvir o que a palavra de Deus diz. Gente, uma coisa é vocês irem contra o que uma pessoa fala de si mesma, ou eu, isso é uma coisa, eu posso questionar sim, uma filosofia de alguém, posso, respeitosamente eu posso, até uma política que eu não concordo, eu posso discordar dela, respeitosamente eu posso, respeitosamente eu posso, mas deixa eu te falar, se opor à palavra de Deus, quando ela fala que você tem que amar o inimigo, aí você fala assim, isso eu não vou fazer, meu irmão, você já entrou fora de rota. Quando você não vai perdoar as ofensas que são feitas, ou não vai pedir perdão,
já está fora da rota, aí o coração já está, aí depois quando assusta já está vendo só os defeitos da igreja, vem aqui, fica olhando só o que está errado, e aí, quer saber, eu não vou mais mexer com esse negócio de igreja, não vou ficar em casa, inclusive tem online, eu fico online, aí eu vou ser crente online, porque esse negócio de mexer com gente, isso é muito ruim, dá muito trabalho mexer com gente. É isso que está acontecendo, queridos, em larga escala pelo mundo afora. E a mensagem de hoje, pastor, você nem começou a pregar ainda não? Peraí, deixa eu ver aqui, não, vai dar tempo, são 8h12 agora no meu relógio aqui, pode ficar tranquilo. A mensagem de hoje, dia 29, é essa que vai ser estudada nas células, agora, quinta-feira, vai ser estudada a primeira parte dela, não tudo, mas a primeira parte. Como guardar o coração? Eu fiquei maravilhado com essa palavra que Deus me deu hoje, para mim, e eu espero que para a igreja seja muito edificante. 2 coisas que você precisa fazer. Olha para cá. Guardar os olhos e guardar os ouvidos. O que você vê e o que você ouve. São 2, né? Sempre. Deus deu a gente percepção muito ampla. E se eu quero guardar meu coração, eu preciso ficar bem atento ao que eu estou olhando e vendo. Porque olhar, pode olhar, às vezes você olha, mas ver é quando você percebe. Se nós queremos ter um coração guardado, nós precisamos guardar os nossos olhos. Os nossos olhos. Foi uma olhada induzida pela serpente que fez a mulher ficar atraída pelo fruto que ela ia tocar e comer. Vai lá, Sofia, Gênesis, capítulo 3, versículo de número 6. Olha aí, a Sofia colocou. Quando a mulher viu, olha a palavra, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável, olha o que a visão faz. A visão faz você tirar uma conclusão. É como julgar os outros pela aparência. Que tendência que nós temos, né, gente? De julgar os outros pela aparência. É muito comum a gente fazer isso. Você já julga pela aparência. E as aparências enganam. Olha o ditado aí. As aparências enganam. E olha só, agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento. Tomou do seu fruto, comeu, e ainda deu ao seu marido, que comeu também. Foi uma olhada, gente, atenção, foi uma olhada da mulher no fruto que era proibido pela vontade de Deus, que fez a mulher estender a mão e tocar esse fruto e comer dele, enganada pelo que ele parecia ser. Portanto, se eu não cuido do que eu vejo, o meu coração ficará vulnerável. Nós precisamos olhar para as pessoas e para as coisas com uma perspectiva correta. Vai comigo lá, Sofia, Mateus capítulo de número 6. Mateus capítulo de número 6 e versículo de número 22. Esses textos vão ser todos divididos depois na célula. Todos terão esse acesso. Olha aqui, Sofia deve ter colocado, os olhos são a candeia do corpo. Candeia é uma lamparina, uma lâmpada. Se os seus olhos forem bons, ou seja, a maneira como você vê,
A maneira como você vê não é ser míope. Isso aqui não é o que a Bíblia está falando. É como você vê as coisas, como você vê as pessoas, a conclusão que você tira dentro de você mesmo, sobre coisas e pessoas, a importância das coisas, o valor das pessoas. Se os teus olhos forem bons, gente, olha o texto, todo o seu corpo será cheio de luz, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, coração, olha, coração, a luz que está dentro de você, coração, que tremendas trevas serão. Gente, que palavra, que palavra. Nós precisamos pedir a Deus esse entendimento de como ver as coisas, como ver as pessoas. Você pode ver um aparelho de um jeito e vê-lo do outro. Isso aqui pode virar um objeto de desejo que pode fazer a pessoa fazer coisas mirabolantes para ter, fazer dívida para ter, passar por cima dos outros para ter, dar um tiro no outro por causa de um trem desse aqui, ó. Se os meus olhos estiverem contaminados, se o meu coração não está guardado, é perigoso demais. Por isso que a recomendação bíblica é clara, toma cuidado com a maneira como você está vendo, o que você está vendo e o modo como você está vendo. E em terceiro lugar, a respeito dos olhos, a palavra tremenda é essa, mantenha os olhos, eu estou falando lá de dentro, ó, lá de dentro, não é isso aqui não, lá de dentro, mantenha os olhos em Jesus. Fala com o vizinho do lado aí, mantenha os olhos em Jesus. Sim ou não? Sim ou não? Sim, não é, gente? Então, você não pode olhar para mim como um referencial. Não é, a Bíblia fala que os líderes têm que ser referenciais. Paulo fala com Timóteo assim, Timóteo, seja padrão dos fiéis. Os líderes sim, os presbíteros, os líderes de célula, podem e devem ser referenciais. Cristãos, independente do cargo que ocupam, podem ser referência na cidade em que vivem, no local de trabalho, na igreja que congregam. Você pode ser uma referência, sim, mas tem um limite, tem um limite. O único que não tem limite para você olhar para ele é Jesus. Por quê? Eu posso errar, e já errei, e pode ser que eu erre para frente, tomara que não, mas já errei. E se eu errar e você está olhando do jeito errado para mim? E se seus olhos estão errados para comigo? Para quem eu sou? Aí você se decepciona, não guarda o coração, desvia, perde o foco, perde a bênção. É um erro olhar para as pessoas esperando coisas que elas não são capazes de fazer. Não existe perfeição, não existe perfeição. Não existe perfeição. Muitos estão desigrejados hoje por causa disso que eu estou falando agora. Um pastor tomou uma decisão, um líder tomou uma decisão, deixou de fazer uma coisa. Eu hoje cheguei aqui no culto, de manhã fui rever minhas mensagens de celular. Eu faço isso sempre. Eu sento e busco 3, 4, 5 dias para trás, porque eu recebo tantas mensagens que pode acontecer e acontece de eu deixar alguém para trás. A Elaine do Luz compartilhou comigo uma necessidade de uma pessoa, e olha que uma coisa que eu gosto de entrar, é para ajudar a socorrer necessitados. A Elaine passou a necessidade, eu visualizei a mensagem, e aí fazendo esse roteiro, eu continuei visualizando a mensagem, e eu me esqueci de dar um retorno para a Elaine, que está ali em pé ali, ó. Cheguei aqui no culto hoje, falei com ela, ô Elaine, minha irmã, eu preciso do seu perdão. Ela falou, que é isso, pastor? Eu falei, eu visualizei sua mensagem e não te dei nenhuma resposta, tipo assim, espera aí um pouquinho. Ainda bem que eu cheguei aqui hoje, eu encontrei uma pessoa que tem um coração guardado, que olhou para o pastor dela do mesmo jeito. Inclusive na cabeça dela assim, eu sei que o meu pastor tem hora que ele está muito ocupado com algumas coisas, não vou cobrar isso. Eu sei que ela pensou desse jeito que eu estou te falando. Pode ser, inclusive, que ela tenha pensado assim, não, o pastor nem me respondeu, não tem problema, mas ela guardou o coração dela, e está aqui hoje trabalhando feliz e satisfeita.
Um trem desse tira uma pessoa da igreja, sabia? Uma pessoa despreparada, uma pessoa que não guarda o coração, tira a pessoa da igreja, tira a pessoa do casamento, tira a pessoa do local de trabalho dela, leva para outro país. É ou não é? Foi uma das coisas que nós mais encontramos lá nos países que nós já fomos, e tendo contato com pessoas, gente decepcionada com família, gente decepcionada com igreja, decepcionada com pastores. Lá na Flórida, então, uma coisa impressionante, a decepção com pastores é uma coisa louca, impressionante. Eu não sei se esses homens ficam lá achando que eles são super-homens e ficam tentando mostrar uma coisa que não são. Talvez seja isso também, mas pior ainda é a pessoa que não protege o coração dela e fica lá, no meio do caminho, porque um pastor errou. Atenção, povo de Deus, sobretudo que vocês devem guardar, guardem o vosso coração, porque dele procedem as saídas da vida, e todos nós podemos falhar, todos nós podemos errar. É ou não é verdade, gente? Então cuidado com a maneira como você está olhando, olhe para o autor e consumador da sua fé. Ah, pode me ter como uma referência assim, mas na hora que eu errar, ou seja, seu líder errar, seu marido errar, sua esposa errar, olhar atentamente para o autor e consumador da nossa fé. O justo viverá da sua fé. Pode trocar governo, pode fazer o que for, nós vamos viver pela fé. Nós vamos viver pela fé, gente. Os nossos olhos têm que estar no lugar certo. Atenção, comunidade em ação, nada de colocar os olhos dos missionários e achar que eles não podem errar. Praticamente todo dia, eu e Bruno e Selmar, nós temos correções de rotas. Todo dia, gente, nós estamos falando de todo dia, é todo dia. Não assim não, assim não, não faz assim não. Aí ele fala comigo, assim não vai dar certo não, pastor. Mas sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Como é que eu guardo o coração? Fica atento ao que eu estou ouvindo. Quem é que você está ouvindo? Quem é a pessoa que está mais afetando a sua audição, aquilo que você está ouvindo? Quais são as vozes? Em Tiago fala, na verdade em 1 Coríntios fala, 15:33, que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Por acaso você está trocando mensagem com um parente que está, talvez, alimentando a sua raiva para com outra pessoa? Você está achando que ele é muito amigo seu, né? Você está achando que ele está muito interessado em te ajudar, né? Uma pessoa que está interessada em te ajudar, quando você faz uma candonga ou faz uma cobrança, sabe o que ela fala com você? Ela fala assim: você já parou para pensar bem sobre você mesmo? Você já parou para pensar sobre o valor dessa pessoa que você está dizendo que está fazendo isso e isso e isso de errado? O amigo fala isso com você, aquele que quer te bajular e quer alimentar uma contenda, ele fala assim: o que, menina? Fez isso? Ah, não podia ter feito isso não. Não é verdade? Aí você, do jeito que eu queria escutar. Ao invés de tomar uma tesoura voadora daquela, você fala assim: ah, sabe o que a mulher falou comigo ontem de manhã? A tal que eu dei o testemunho aqui? Ela falou assim: pastor, eu acatei o que o senhor falou. Eu estou sentindo uma paz, pastor. Não vai dar para eu achar que eu estou sentindo uma paz. Eu falei assim: essa paz é a paz da obediência. Ela falou assim: e eu perdoei a pessoa que me ofendeu, e eu cheguei para trabalhar hoje sorridente, ela nem entendeu.
Quem que você está ouvindo? O que você está ouvindo? Nós precisamos fazer o que está em João 10. Vai lá, Sofia. João 10, 27, Sofia. João 10, 27. As minhas ovelhas, leia comigo, pessoal, ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Quem está falando isso aí? Jesus. As ovelhas conhecem a voz dele. Aí no meio desse monte de vozes, esse emaranhado de vozes, que não são vozes para te levar a um lugar melhor, não são vozes para te levar a um lugar melhor. Gente, essas vozes que estão circulando, não são vozes para nos levar a um lugar melhor, são vozes destrutivas, opressoras, amedrontadoras. Ouça a voz do seu pastor, Jesus, o pastor, Ele é a voz que nós temos que ouvir. Ouça a voz dele. Tem um monte de vozes falando, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, será assim, será assado. Eu vou ficar com a voz dele diz para mim, já está tudo consumado. A voz dele diz assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tua vara e teu cajado me consolam. Tremendo, coração guardado. Até o coração de sangue bate melhor quando o coração está guardado. É ou não é? Hein? Quando está guardado aqui dentro, vem aquela notícia, vem aquela pressão, vem aquela briga, vem aquela conversa atravessada, fulano falou isso, Beltrano falou aquilo, não sei o que, vai acontecer isso, disseram que vai acontecer aquilo outro. Aí você está lá com o coração guardado. O coração, coração. Aí a máquina aqui está assim. Esse negócio de... Ai meu Deus, se o homem ganhar, como é que nós vamos fazer? Nós vamos sair correndo aqui do Brasil. Quatro conclusões aqui para terminar a palavra dentro do tempo. iPhone não pode falhar não, que negócio é esse? Ouvir corretamente e enxergar corretamente exige atenção. Atenção. Chegou a notícia? Opa, peraí. Deixa eu checar. Me deixa checar. Depois que eu checar, eu te falo. Segundo lugar, vigiar o que a gente vê e o que a gente ouve é uma disciplina espiritual. O que é uma disciplina? Disciplina é algo que eu pratico regularmente, é algo que eu pratico com frequência, com constância. Então, se você quer ouvir e ver bem, você precisa praticar isso constantemente. Ter o cuidado de checar as coisas, checar com a palavra, principalmente checar com a palavra. Checar com a palavra. Gente, com forma muito respeitosa, assim, eu quero falar, muitas coisas que estão sendo ditas com relação ao que a igreja vai passar, deixa eu te falar, as pessoas estão esquecendo que existe um caminho para a igreja, ele já está traçado, irmãos, ele já está traçado, não tem que sofrer com isso,
Terceiro lugar, você deve decidir sempre colocar os olhos em Jesus e os ouvidos sempre no que Ele diz. Coloque os olhos em Jesus e os ouvidos no que Ele diz. Isto é uma atitude de excelência. Eu vou ficar com o que Jesus diz. Eu vou ficar com os meus olhos nele. Eu não vou tirar os meus olhos dele. E eu vou ficar com meus ouvidos pregados no que ele fala. O que ele fala? Que ele está comigo em qualquer situação. Então eu não vou ter medo. Então eu não vou ter medo. Ou você vai ter medo ou você vai ter fé. Não tem duas coisas simultâneas. O medo não pode tomar conta. O medo é um instrumento de Satanás. Satanás mantém as pessoas em cativeiro pelo medo. Quem amar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Que amor é esse com a vida? Que eu quero evitar sofrimento. Eu não preciso buscar sofrimento com minha mão. Mas se o sofrimento vier, eu vou passar por ele, você também vai passar por ele. É no deserto em boa companhia. Quem já passou desertos aqui além de mim? Ué, a você aqui. Diga assim, até aqui me ajudou o Senhor. Ah, você vivo aí. Olha você vivo aí, meu irmão. Quem dá glória a Deus por estar vivo aí? Você está vivo, varão? E por último, quem vigia bem os seus olhos e os seus ouvidos, certamente guardará muito bem o seu coração. Quem vigia os olhos e os ouvidos, vai guardar o coração. Fique de pé no seu lugar.